Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 12 e nós vamos ver dos aforismos 45 até o 48. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou compartilhar algumas experiências vividas por mim e que trouxeram muitos aprendizados, um amadurecimento, muitas transformações na minha vida. Pode ser que agregue valor para vários de vocês, então continuem a acompanhar até o final, que vai ser bem bacana esse estudo de hoje. Antes de a gente começar, como eu sempre peço a vocês a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Dessa forma ele pode chegar para mais e mais pessoas, é assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como sugestão para outras pessoas. Então eu conto com vocês, gente, darem esse joinha, vocês vão estar contribuindo muito para o crescimento desse estudo. Da mesma forma, lá no Instagram, o Isaías Costa 14, coloquem um coraçãozinho, comentem, compartilhem com seus amigos. Dessa forma ele consegue ser visto por mais pessoas também. Beleza, gente? Vamos lá começar pelo 45, que diz o seguinte: usa, mas não abusa das intenções ocultas. E acima de tudo, não as revele. Todo artifício deve ser disfarçado, pois desperta suspeita, em especial as intenções ocultas, que são odiosas. O engano é comum, portanto previna-se, mas esconda sua cautela dos outros, para que não percam a confiança. Uma vez patente, a cautela ofende os outros e induz vingança, despertando males não imaginados. Agir refletidamente nos dá uma grande vantagem. Nada proporciona mais alimento para o pensamento. A maior perfeição de uma ação depende da maestria com que a executamos. Ou seja, nesse aforismo ele está falando sobre a gente agir de uma forma refletida, a gente pensar muito bem antes de fazer qualquer ação. As nossas ações, elas precisam ser meditadas, elas precisam ser pensadas direitinho. Esse aqui, gente, é um aforismo bem simples de compreender, porque ele vai direto ao ponto. Essa parte final é mais interessante. Agir refletidamente nos dá uma grande vantagem. Nada proporciona mais alimento para o pensamento. A maior perfeição de uma ação depende da maestria com que a executamos. Ou seja, se a gente faz as coisas sem pensar direito, a gente pode se equivocar bastante, a gente pode se arrepender muitas vezes, entende? A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Eu já fiz muitas atitudes, já comecei muita coisa sem pensar muito bem, e assim, o resultado muitas vezes foi ruim, foi negativo, e ele está falando aqui sobre isso. Ele fala sobre as questões das intenções ocultas, para que a gente seja o mais transparente possível, a gente evite coisas ocultas, a gente seja verdadeiro, a gente seja transparente. Tem muitas pessoas, gente, que tem uma certa aversão, um certo medo a serem transparentes, a serem sinceras, porque elas acham que as outras pessoas vão lhe massacrar, vão querer puxar o seu tapete. Mas aí tem uma sutileza tão interessante da gente comentar, porque quando a gente fica com esses medos, esses receios, a gente vai estar jogando essa energia para o universo, e a possibilidade da gente atrair isso para a nossa vida é muito grande. Se a gente for sincero, se a gente for transparente, certamente vão... É claro que no começo a gente pode sofrer, a gente pode realmente acontecer de algumas pessoas quererem puxar nosso tapete, mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, como diz popularmente, a gente vai engrossando o couro, como se diz, e a gente vai percebendo muito melhor, vai tendo mais sensibilidade para perceber as pessoas que são bem intencionadas, mal intencionadas. Nessa hora até me lembro um pouco do que eu já falei num outro vídeo, a questão da malícia. A gente vai desenvolvendo um pouco mais de malícia, que é essa sensibilidade para identificar o mal das outras pessoas. Mas o resumo desse aforismo é isso, que a gente seja transparente, que a gente seja o mais verdadeiro possível. Quem mais está ganhando é a gente mesmo. Isso mostra que a gente não tem nada a esconder. Se a gente tiver muita coisa para esconder,
É porque tem muita coisa lá debaixo do tapete que a gente não quer revelar para os outros. Que a gente se trabalhe, que a gente mergulhe no autoconhecimento para que a gente seja o mais límpido, o mais transparente possível. Não é fácil, mas é um caminho que vale super a pena, gente. Eu confesso para vocês que não é fácil. Eu mesmo passo por esse processo o tempo todo junto com todas as pessoas, mas a gente ganha demais. Todos nós, quando mergulhamos nesse caminho, vai percebendo com o passar do tempo o quanto a gente vai se tornando pessoas melhores, quanto mais verdadeiros, mais transparentes nos tornamos, certo? Vamos lá pro 46, que fala assim: moderar a antipatia. Odiamos gratuitamente alguém, mesmo antes de conhecer-lhes as qualidades. E às vezes tal aversão espontânea se volta para os homens eminentes, que a prudência a controle. Não há maior descrédito do que detestar os superiores. Tanto é vantajoso tratar com simpatia os heróis, quanto desonroso tratá-los com antipatia. Esse aforismo é bem curtinho, né, gente? Mas ele fala de uma lógica, de uma ideia tão interessante. E como eu comentei no comecinho do vídeo, eu ia trazer algumas experiências vividas por mim para trazer de reflexões, de possíveis insights para vocês. Quando eu li esse aforismo, gente, eu me lembrei de uma experiência que eu até compartilhei num texto lá do comecinho do blog, sobre a primeira impressão que a gente tem das outras pessoas. Tem aquele velho ditado que diz: a primeira impressão é a que fica. Eu discordo desse ditado. Não é bem assim. Tem muitas pessoas que a primeira impressão que a gente tem não é boa, mas à medida que a gente vai convivendo com elas um pouco mais de perto, a gente começa a perceber os valores, virtudes, o caráter dessas pessoas, e a gente se surpreende muitas vezes. Nessa hora eu até falo que é melhor a gente não criar expectativas com relação às pessoas, nem positivas nem negativas, a gente ser neutro, a gente ter uma mente mais neutra. É um exercício isso, para depois, quando elas mostrarem realmente quem elas são, no dia a dia, na convivência, a gente pode ter surpresas muito, muito agradáveis, muito positivas. E se acontecer o contrário, como a gente não criou nenhuma expectativa de nenhuma natureza, a gente simplesmente recua, se afasta um pouco delas, ou muito, né, dependendo da pessoa, e o nível de toxicidade que ela possa ter, entende? É muito bacana. E essa experiência, gente, que eu tive já faz um bom tempo, tem mais ou menos uns 10 anos, foi algo em torno de 2011 para 2012, e essa experiência, gente, apesar dela ter sido super simples, ela fez com que o meu olhar mudasse completamente a respeito do julgamento, da primeira impressão. Eu já comentei aqui que eu adoro basquete, nos textos eu sempre falo sobre isso, que é o meu esporte favorito, basquete. Eu jogo desde garotinho, uns 11, 12 anos eu já jogava basquete. E mais ou menos 2011, 2012, num desses rachinhas, né, de sempre, apareceu um cara que nunca tinha jogado antes com ele. Era um cara assim, muito na dele, assim, muito sério, muito focado. E o cara destruía, assim, ele era um jogador excelente. Cada jogada que ele fazia eu ficava assim, nossa, esse cara joga demais. E aí o que aconteceu? Eu jogando com ele, eu senti uma certa inveja. Na hora eu não percebi, por conta da imaturidade. Nessa época eu não mergulhava no autoconhecimento como eu faço hoje. E aí eu não percebi que o que eu sentia jogando com ele era uma certa inveja. Eu queria ser bom como ele era. Nesse aforismo ele está falando sobre essa antipatia das pessoas que ele diz, que ele chama de heróis, pessoas que têm qualidades superiores, digamos assim. Esse rapaz que estava jogando basquete, nesse sentido, ele era, entre aspas, superior. Ele jogava muito melhor do que eu. E aí teve uma hora lá que ele cansou, já tinha jogado muito, ficou assistindo o jogo, né? E aí tem essa coisa das trocas de times, né? Muita gente para jogar. A hora a gente tá na quadra, a hora a gente fica esperando outro time pra jogar a nossa vez. E aí eu fiquei observando, assim, meio de rabo de olho, como se diz, né? E aí um dos carinhas que tava jogando, né, que entrou depois, ele não tava com basqueteira, ele tava jogando de pé descalço. E essa quadra especificamente que eu tava jogando dessa vez, era uma quadra, gente, com um piso assim bem grosseiro, assim, um piso que se você jogar por muito tempo, certamente você vai ficar com o pé
cheio de calos. E aí o que que ele observou? Poxa, esse cara é um guerreiro, né? De estar jogando aqui sem basqueteira. E aí esse rapaz que estava jogando antes e que eu não tinha simpatizado, ele parou para conversar, né? E ele já tinha saído também, esperado a vez dele. Eles sentaram um do lado do outro, né? E aí ele pegou assim, tirou a basqueteira dele, né? E aí falou assim, ó, eu não vou mais jogar hoje não, já cansei, eu vou ficar só assistindo. Qual o número do teu pé? Aí ele disse, o número do meu pé é 41. E aí ele disse, olha só, o meu pé também é 41. Tu quer usar minha basqueteira pra jogar? Eu não vou mais jogar hoje, aí tu pode ficar usando e tal. Eu vou passar aqui pra ti. Aí ele ficou, beleza, cara, obrigado e tal. Aí ele pegou e calçou a basqueteira dele, né, pra poder jogar o restante das partidas, né, e tal. Aí passou o tempo, mais algumas partidas, e no final, quando esse outro rapaz que tava lá que não tinha basqueteira, ele foi embora, né? Já tava pra ir embora, ele já tava descalçando a basqueteira para poder devolver para ele. Olha aqui, cara, a tua basqueteira, muito obrigado por ter me emprestado, foi muito bom, né? Poder jogar com a basqueteira aqui. Mas antes de terminar essa historinha, gente, comentar antes, né, que ele tinha perguntado, esse outro rapaz tinha perguntado por que ele não estava jogando de basqueteira. Isso é o mais bonito, gente, da história. Ele tinha perguntado por que ele estava jogando de pé descalço. Aí ele falou, poxa, que no momento a minha família, a minha mãe e tal, não tem condições de me comprar uma basqueteira, aí por isso que eu jogo sempre, porque não é muito caro uma basqueteira, a gente não tem condições financeiras no momento. E aí ele, beleza, ficou por isso. Aí no final, na hora de ir embora, né, ele lá de pé descalço, esse outro cara, e ele chegou e disse, não, cara, essa basqueteira é tua. Eu emprestei pra tu jogar, mas eu já tava nesse intuito mesmo, né? Pode ficar com ela. E aí ele pegou e foi embora, né? Se levantou lá de pé descalço mesmo, ele tava lá com o carro dele por perto. E aí bem simpático, bem na dele, super simples, sem fazer nenhum alarde. Pegou, foi caminhando pro carro dele. E aí eu nessa hora observando tudo, gente. Eu fiquei observando tudo desde o começo. Eu fiquei, meu Deus do céu, caramba, por que eu fui tão julgador desse jeito? Eu fiquei nessa hora com aquela vergonha, né? Aquele sentimento de vergonha, sem saber onde enterrar minha cabeça. Eu queria algum lugar para enterrar minha cabeça. Porque a primeira impressão que eu tinha tido dele era a pior possível. Eu achava que ele era um cara boçal, um cara assim, orgulhoso. Mas quem era nessa história? Eu que estava sendo. E aí esse dia, gente, foi uma experiência que eu saí de lá transformado. Quando eu voltei para casa, eu até comentei com a minha mãe e tal, na época, que foi uma experiência que mexeu comigo, assim, profundamente. E aí eu até escrevi um texto, né, como eu comentei lá no meu blog, contando essa história. Depois desse dia, eu sempre tive muito mais cuidado para não julgar, não ficar na primeira impressão. Porque as pessoas, elas podem nos surpreender demais. Esse cara, eu não sou amigo dele, mas talvez se algum dia ele chegar a cair nesse vídeo, ele nem vai lembrar dessa história. Mas é muito bonita, gente. Foi uma história muito real e que tem um poder, né? Quando ela é contada assim com muita verdade, como eu estou fazendo, ela pode tocar, né, o coração de alguns de vocês, para que não tenham essa primeira impressão e fiquem com ela, porque as pessoas elas podem nos surpreender demais positivamente. Ninguém é aquela imagem que a gente vê no primeiro momento, né? Porque a gente reflete muito do que nós somos nos outros, né? Eu estava refletindo nele nesse dia, né, a minha vontade de ser um jogador melhor, entende? Eu queria jogar melhor, eu queria ser assim, ter uma melhor performance em quadra, e eu refleti isso em não simpatizar com outro cara, nada a ver, entende? Ele como pessoa era um cara incrível, um cara cheio de virtudes, né, valores, mas eu não enxerguei no primeiro momento. Beleza, gente? Esse aforismo ele fala mais ou menos sobre isso. Essa é a proposta, né, da gente não criar antipatia à toa. A antipatia é algo muito ruim, gente. A antipatia, ela mostra o quanto a gente está dominado pelo nosso ego, tá bom? 47, o aforismo 47 diz assim: não se envolver em complicações. Eis uma das primordiais preocupações da prudência. É longo o caminho a percorrer de um extremo a outro, e os prudentes permanecem na área central
da sensatez. É decisão amadurecida romper tal estado, pois é mais fácil tirar o corpo do perigo do que sair-se bem dele. As situações perigosas colocam nosso bom senso na berlinda e é mais seguro evitá-las por completo. Uma complicação traz outra maior, conduzindo-nos à beira do desastre. Alguns são precipitados por temperamento ou por nacionalidade, e é com rapidez que se envolvem em situações perigosas. Mas aquele que caminha à luz da razão avalia a situação e percebe que há mais valor em evitar o perigo do que em vencê-lo. Vendo que já existe um tolo imprudente, evita ser-lhe segundo. Esse aqui, gente, ele está falando sobre evitarmos os perigos, e a questão dos perigos, eles estão completamente relacionados com a nossa atitude impulsiva, com a nossa impetuosidade. As pessoas que se colocam demais em situações perigosas são essas pessoas que se deixam levar muito pelos impulsos, pelos instintos. E isso nós podemos dominar. Nós, como seres humanos, temos o poder de dominar os nossos instintos, porque a gente tem o nosso lado racional, que aliado com o nosso lado emocional, pode fazer com que nós tenhamos esse controle, entende? E aqui ele está colocando que as situações perigosas, a melhor coisa que a gente pode fazer é se afastar delas. A gente não ter um contato tão direto com essas situações que são perigosas. E aí, claro que tem muitos exemplos, né? Um exemplo simples são as situações de muito perigo que pode ser para a nossa vida, tipo esportes muito radicais, né? A gente sabe que esses esportes muito radicais, a gente corre um risco de vida com eles. E aí, eu não estou sendo contra, viu, gente? A grande questão é a gente ter aqueles cuidados todos, usar tudo que for EPI. Se a gente não é profissional, tá sempre do lado de pessoas que são profissionais. Mas quando você sabe que tem um perigo muito grande que pode ser para a questão da sua própria vida, a melhor coisa é você não se envolver de forma muito direta. Se você se envolver, que seja sempre ao lado de pessoas prudentes. Existem pessoas prudentes que estão inclusive nos esportes radicais. Só que é preciso identificar essas pessoas e se aliar a elas. Entende? Esse é um exemplo mais bobinho, mais simples, mas eu queria trazer um exemplo um pouco mais complexo, que são as questões dos adultérios, os relacionamentos amorosos. As pessoas elas fazem votos, né? Principalmente quando elas se casam, de ser para a vida toda e de ter aquele relacionamento monogâmico. E aí é isso que é prometido no altar, né? No casamento, na maioria das vezes, ou mesmo no casamento civil, a pessoa espera que ela fique ao lado e não traia, não se envolva com outras pessoas. E quando você faz isso, né? Quando você trai, quando você tem um relacionamento às escondidas, você está correndo um perigo. Isso é um perigo gigantesco, porque outras pessoas podem descobrir, podem ver você saindo com outra pessoa, tudo isso pode acontecer. E aí, qual a melhor coisa a fazer? É você evitar isso, é você não se envolver com isso, porque antes de tudo, isso é uma falha de caráter, gente. Se você é uma pessoa que tem um caráter ilibado, uma pessoa que honra as suas promessas, aquilo que você acredita, você não vai fazer isso. E aí o que eu diria? Em vez de você se colocar em perigos assim, tão grandes, que inclusive, gente, uma das coisas que eu queria falar a respeito disso, desse exemplo, tem pessoas que a gente não faz ideia do tipo de reações que elas podem ter ao descobrirem esse tipo de atitude, descobrirem que você traiu, que foi traído. Tem pessoas que têm os chamados surtos psicóticos, né? Eu que estudo muito psicologia, mente humana, eu falo bastante sobre isso, sobre os surtos psicóticos. O que são os surtos psicóticos? É quando a pessoa ela não tem uma psicose diagnosticada, mas num único momento, naquele momento que ela, sei lá, ela descobre uma traição, ela fica enfurecida e nessa hora ela fica totalmente louca, totalmente dominada pelos seus instintos, aquele instinto de sobrevivência, aquele instinto para matar. E pode acontecer isso, a pessoa atirar um no outro, né? Ou então fazer
dar uma facada, uma coisa assim bem cruel, que ela não faria se ela não tivesse nesse surto. Esse tipo de coisa pode acontecer e a gente não cansa de ver nos telejornais exemplos disso, né, de pessoas que cometeram esses crimes terríveis porque elas estavam dominadas pela emoção, por um surto. E aí, tipo assim, quando você está nesse tipo de situação, você que se coloca, você sabe do perigo, você se coloca nela, sendo que poderia não acontecer nada disso, né? Se você tivesse esse caráter bem sólido, como eu comentei, você não entraria nesse tipo de situação, que é muito perigosa. Então, o que seria o ideal? Se você está com alguém e você não consegue estar só com ela, é preciso abrir o jogo, ser sincero. E aí existe o perigo também de a outra pessoa não gostar, ela ser totalmente contra. O seu relacionamento pode vir a ser perdido por causa disso, pode acontecer muitas coisas, mas é muito melhor você ser verdadeiro, né? Você não ficar mentindo, né? E se colocando em situações perigosas, do que ficar nessa coisa e você vai ser quem mais vai sofrer se agir assim, entende? Então eu quis trazer esse exemplo que é super comum para que a gente evite entrar em situações que são muito perigosas e que a gente pode se dar muito mal a partir delas. Esse aforismo, ele está nos trazendo esse grande ensinamento. Espero que tenha sido útil, tenha servido bem para vocês. Vamos lá para o 48. O último de hoje diz assim: está mais próximo de se tornar uma verdadeira pessoa aquele que tem profundidade. Diz assim: o interior é até mais importante do que o exterior. Alguns sujeitos são fachada só, a exemplo de uma casa inacabada por falta de dinheiro. Apresentam a entrada de um palácio, mas o interior de choça. Tais sujeitos não lhe oferecem um lugar onde parar, embora estejam sempre em repouso, pois, concluídas as primeiras saudações, a conversa se acaba. Pavoneiam-se durante as cortesias iniciais como cavalos sicilianos, mas logo param em silêncio. Esse aqui é um outro aforismo bem curtinho, gente, eu achei ele fantástico, porque ele está falando sobre aquelas pessoas que são farsas, que elas parecem ter profundidade, mas não têm. São só, assim, uma aparência. Parecem ser algo bonito, profundo, mas não são. E aqui nesse aforismo ele está falando principalmente sobre o conhecimento, né? Pessoas que buscam o conhecimento, se aprofundar, né? Não só o conhecimento técnico, o conhecimento dos livros, mas o conhecimento sobre a vida, o autoconhecimento. Essas são pessoas que se tornam verdadeiras e pessoas de profundidade, como diz esse aforismo. Eu me lembro que, né, como eu comentei já outras vezes, que antes de iniciar esses estudos, essa leitura comentada, eu tinha lido de forma meio aleatória alguns dos aforismos desse livro e eu fiz alguns podcasts a partir de alguns desses aforismos. Eu me lembro, gente, que um dos mais recentes, um dos bem próximos de começar esse estudo, eu fiz um podcast a partir desse aforismo 48. E aí eu não vou me alongar nele, porque boa parte das reflexões que a gente pode extrair desse aforismo, eu coloquei nesse podcast. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, para que vocês cliquem, ouçam e ampliem essas reflexões super bacanas desse aforismo. Ele está falando que as pessoas que buscam mais conhecimento são pessoas de profundidade. E aí eu até comentei nesse aforismo uma coisa que é muito minha, sabe, gente? De coisa que eu já vivi muitas vezes e que é até meio frustrante. Talvez alguns de vocês se identifiquem com isso. Eu sempre fui um leitor voraz, um buscador do conhecimento e do autoconhecimento. E aí por conta disso eu já li, já estudei coisas muito diversas. E aí por conta de ter conhecimentos das mais diversas áreas, quando eu entro em rodas de conversa, quando pessoas me abordam para falar de N assuntos, eu consigo conversar, eu consigo interagir de uma forma boa, de uma forma bacana, sabe? E aí muitas pessoas que não têm essa busca, essa vontade de se aprofundar nos conhecimentos,
essas pessoas elas se tornam como que rasas, entende? O inverso do profundo, as pessoas de profundidade e as pessoas rasas. As pessoas rasas elas não estão nem aí de aprofundar seus conhecimentos, de ler sobre coisas diferentes, estudar coisas diferentes, fazer cursos diferentes. Elas ficam sempre naquela mesma coisa, naqueles mesmos assuntos. Nesse podcast eu até comentei que uma das coisas que pra mim é frustrante é eu chegar pra alguém querendo conversar sobre os assuntos que eu gosto, que eu curto, começo a abordar esses assuntos, falar sobre eles, e aí a pessoa ela diz, poxa, eu não sei, eu não estou entendendo, eu nunca li sobre isso, eu não conheço tal coisa. E aí eu até brinquei que é como aquela expressão do grilo cantando, cri, 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 cri. Fica só o grilo, assim, você é como se fosse um monólogo, você fica falando sozinho, sabe? É muito chato isso, gente. Eu acredito que muitos de vocês já viveram isso, se não viveram, vão viver. E aí eu levanto essa questão, que tal a gente buscar ler coisas diferentes, conhecimentos diferentes, porque assim a gente consegue até se conectar de uma forma muito melhor com as outras pessoas. A gente consegue falar de assuntos mais diversos possíveis. E isso é ser uma pessoa de profundidade, uma pessoa que busca os conhecimentos técnicos, conhecimentos diversos, além do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Mas claro que nesse podcast eu falei muito mais coisas, gente. Eu aprofundei muito mais aquilo que é trazido dentro desse aforismo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões desse vídeo de hoje. Eu contei algumas experiências bem interessantes, coisas que eu vivi que pra mim foram marcantes, foram transformadoras. Espero que tenha trazido bons insights para vocês. E assim vamos seguindo, procurando ser cada vez melhores, trabalharmos essas grandes virtudes que são ensinadas nesse livro A Arte da Prudência. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês. Beleza? No próximo vídeo a gente vai começar a partir do aforismo 49. Um grande abraço e até mais.